Boa noite a todos. Havendo no regimental legal, vamos dar início à 15ª sessão ordinária do primeiro período da legislatura 2017. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura da ata da 9ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período de legislatura da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, realizada aos 30 dias do mês de março de 2017, às 18 horas e 30 minutos, sob a presidência do vereador Ocimar Merim Madeira, e que contou com a presença dos vereadores Antônio Geraldo Moura Lima, Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Hugo de Azevedo Guimarães, João Bosco de Paula Bom Cardoso, José Augusto Filho, Oséias da Silva Pereira, Paulo Henrique Ferreira e Sérgio Silva Campanati. A seguir, o presidente convidou o senhor Carlos Alberto da Silva Oliveira, vereador-presidente da Câmara Municipal de Macu, e os senhores vereadores Cássio e Diogo, para tomarem assento na mesa executiva, o qual deu as boas-vindas. Em seguida, o presidente solicitou ao assessor de comunicação a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, que após ser lida, obteve aprovação por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou ao assessor de comunicação que fizesse a leitura do expediente recebido, que constou o seguinte: Poder Executivo, ofício número 36 de 2017. Poder Legislativo, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 5 de 2017. Indicação número 45 de 2017 do vereador Sérgio Campanati. Indicações número 46, 47 e 48 de 2017 do vereador Ciro Fernandes. Indicações número 49 e 50 de 2017 da vereadora Emanuela Silva e do vereador José Augusto Filho. Indicações número 51, 52, 64 e 65 de 2017 da vereadora Emanuela Silva. Indicações número 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 de 2017 do vereador Tadeu Leite. Indicação número 62 de 2017 do vereador João Bosco Cardoso. Indicação número 63 de 2017 do vereador Antônio Geraldo Lima. Indicações número 67 e 68 de 2017 do vereador Oséias Pereira. Matérias para discussão e votação. Requerimento número 4 de 2017 para a única discussão e votação. A seguir, o presidente convidou a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Em seguida, segundo a ordem de inscrição, fez uso da palavra o vereador Sérgio Campanati para fazer alguns agradecimentos, pois recebeu um telefonema hoje do secretário de Obras Max, que a nossa reivindicação relacionada à iluminação pública de Homélia Car vai ser resolvida no mais tardar até segunda-feira. Então, gostaria de agradecer ao secretário pela atenção. Comentou na sequência que todos os vereadores e achos munícipes de Cantagalo sabem de sua luta em favor das instituições, pois falou sobre isso no seu primeiro pronunciamento. Então, gostaria de agradecer ao prefeito Guga e ao Brás, secretário interino de Assistência Social, por ter firmado o convênio com o asilo, ainda dependente de assinaturas, mas o convênio foi firmado a partir do dia 1º. Ainda tem um convênio da banda, já estamos indo para o mês de abril e ainda não foi mandada para esta casa a matéria da banda. Já esteve com o secretário e parece que estão tentando resolver para vir para cá. Agradeceu em nome do senhor Júlio César, presidente do asilo, pois com o convênio o asilo conseguirá reaver seus profissionais que haviam sido dispensados em função do cancelamento do convênio na gestão anterior. Finalizando, o vereador comentou sua indicação relacionada à criação de uma rede municipal de saúde, visando a implantação do sistema para interligar todas as informações relacionadas aos pacientes, pois isso facilitará em muito o trabalho da Secretaria de Saúde, conforme justificado na sua indicação. Em a parte, o vereador Ciro Fernandes disse que a luta pela nossa banda sempre foi grande. Inclusive, a ex-vereadora Renata vestiu essa camisa de luta pela banda, pois ela realmente é muito importante para o nosso município. Inclusive, tem instrumentos precisando de manutenção, tem os alunos, tem o transporte para os alunos, tem as fardas, então realmente o convênio é necessário. Também em a parte, o vereador Hugo Guimarães parabenizou o vereador Aparteado pela indicação relacionada à saúde, porque essa questão do sistema integralizado, porque alguns municípios já adotaram, mas gera um custo para o município, porque é uma empresa privada que necessariamente implanta o sistema e faz a manutenção nos postos de saúde, na farmácia central e na Secretaria de Saúde. E há estudos que demonstram que com o sistema o executivo consegue diminuir os gastos, mas é uma questão de visão, uma questão de planejamento, porque no primeiro momento assusta pelo gasto que o sistema gera, mas sem dúvida que em longo prazo é benéfico.
Também, à parte, o vereador José Augusto disse ao aparteado que em breve a Secretaria de Saúde vai implantar o chamado prontuário eletrônico. A Secretaria já caminha sempre a passos lentos, mas espera que isso aconteça porque é importante para o paciente e para o próprio trabalho dos funcionários do PSF. A seguir, fez uso da palavra o vereador João Bosco Cardoso para dizer que, como presidente da Comissão de Educação, acompanhou hoje a licitação do transporte universitário para Além Paraíba e constatou que ela não foi deserta. Duas empresas se manifestaram, se apresentaram para o certame e a empresa vencedora é do nosso município, mas a empresa que ficou em segundo lugar fez um questionamento e entrou com recurso, mas a comissão de licitação terá 3 dias para analisar esse recurso e depois mais 3 dias para o jurídico dar o seu parecer, então na semana que vem. Essa semana ainda não estará resolvida e os alunos ainda não terão o ônibus. Com relação ao transporte para Nova Friburgo, tem uma reunião marcada para segunda-feira para discutir algumas coisas que ficaram pendentes. A primeira é a situação dos alunos que fazem matéria pela manhã e à noite. E a situação mais complexa é do pessoal que está fazendo mais uma graduação, pois o decreto não contempla esse pessoal, mas isso é uma coisa que ainda será conversada com a secretária. Em seguida, o vereador fez um apelo à Secretaria de Defesa Civil e Trânsito para tentar resolver a questão do trânsito na rua Maria Zumira Torres, no horário de pico escolar, porque com os pais e ônibus está chegando para levar as crianças para o colégio, a situação está bem complicada. Em alguns momentos, o trânsito fica paralisado. Por fim, o vereador parabenizou o prefeito Guga e o secretário de Obras Max por começar a atender sua indicação relacionada ao bairro Novo Horizonte, pois recebeu um comunicado do secretário informando que o material para a instalação do registro já foi levado para a comunidade e o serviço será feito o quanto antes. Em a parte, o vereador Hugo Guimarães disse que o problema do trânsito na rua Maria Zumira Torres é crônico. A rua é estreita e se tiver um carro estacionado, então, uma solução seria pintar faixa amarela em ambos os lados, mas os moradores da rua iam reclamar. Então, acho que poderíamos nos reunir nesta casa para buscar uma solução, para quem sabe levar para a prefeitura. Retomando a sua falação, o vereador João Bosco disse que de um lado já tem a faixa amarela. Então, uma solução que poderia ser tentada é a colocação de 2 guardas municipais, um em cada extremo, com radinhos, para permitir a comunicação e ordenação do fluxo. Primeiro passa de um lado, depois passa do outro. A seguir, fez uso da palavra a vereadora Emanuela Silva, para comentar as indicações apresentadas por ela. A primeira delas solicita ao Executivo a aquisição de um terreno para o cemitério de São Sebastião do Paraíba, porque o atual cemitério está com a capacidade quase esgotada. Em relação à manutenção da estrada do Estado, que faz ligação entre a sede e o 4º distrito, já procurou o engenheiro DR e ele lhe passou as dificuldades de mão de obra e recursos. Então, solicita na indicação a ajuda do prefeito, porque as estradas estão em péssimas condições. Em relação à indicação assinada pelo vereador José Augusto, e por ela, a vereadora disse que estão pedindo que a prefeitura passe o prédio da escola de Porto Marinho para a Associação de Moradores e Produtores Rurais, pois se trata de uma associação ativa que usará bem aquele prédio que hoje se encontra parado. Comentou ainda que sua indicação é do vereador José Augusto, do prédio da escola do São João, fechado no início do ano, possa ser aproveitado para o funcionamento do posto de saúde, pois o prédio está em excelente condição, podendo assim abrigar o posto, dando melhores condições de atendimento e trabalho ao médico e dentista daquela localidade, o que facilitará muito a vida dos moradores daquela comunidade. A seguir, fez uso da palavra o vereador Ciro Fernandes, para dizer que recebeu do munícipe uma solicitação para que o município adquira a vacina contra a febre amarela para bebês de 4 a 9 meses, porque acha que são 2 doses e só em Cantagalo que não foi feito ainda. Então, gostaria que a prefeitura pensasse com carinho nessa questão, pois, como todos sabem, Cantagalo faz divisa com Minas e tem vários casos da doença na região. Continuando, o vereador Ciro lembrou que, por ocasião daquele triste acidente com o ônibus amarelinho, em que morreu uma criança, foi levantada a hipótese de ser mantido nos ônibus escolares um monitor para tomar conta dos alunos, mas ao que parece não há monitor nos ônibus. Então, essa é outra cobrança dele como vereador. Ressaltou que recebeu uma reclamação de que tem professor andando sentado e aluno andando em pé nos ônibus. Isso também é uma coisa a ser verificada. Não sabe quem é o líder do governo, mas gostaria que o prefeito o indicasse, assim poderá fazer as reivindicações ao líder. Em a parte, o vereador João Bosco Cardoso disse que, na condição de presidente da Comissão de Educação e tendo uma reunião com a secretária de Educação,
ele colocará essa questão e vai tentar esclarecer o que de fato está acontecendo. Retornando à sua falação, o vereador Ciro agradeceu ao vereador João Bosco pela parte e, na sequência, comentou a questão dos passes para os alunos do BNH em distritos, pois parece que não voltaram a dar o passe, mas na campanha política o atual prefeito falou que seria prioridade do governo a educação e saúde, mas até agora os passes não foram liberados. Ele economiza em algumas coisas e em outras abrem a torneira. Finalizando, o vereador Ciro disse que falou aqui sobre a quantidade de cargos comissionados ocupados pelo atual governo. A princípio eram 68 e agora parece que já são 87 cargos. Só na Secretaria de Turismo são 9. E 90% dos cargos da Secretaria são cargos políticos, ocupados por candidatos que não se elegeram. Ressaltou que são cargos que estão gastando os impostos pagos pelos cidadãos, aproximadamente R$240 mil por mês, e isso dará quase 3 milhões por ano para os cofres públicos. E os mais necessitados ficam sem estudar, isso não dá para entender. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Tadeu Leite para inicialmente comentar o início conturbado do atual governo, mas que as coisas estão, aos poucos, se ajeitando, e há que se ter paciência para que as mudanças desejadas, em busca de melhores dias para os munícipes, sejam alcançadas. Após tecer outros comentários, o vereador parabenizou todos os secretários pela atuação. Em especial, agradeceu ao secretário de Obras porque tem visitado todos os distritos, tem conversado com os vereadores. É isso que ele cobrava no governo anterior, pois não havia diálogo. Quando há diálogo, as coisas mudam. Agradeceu também ao secretário de Turismo, Pedro, pois ele está procurando resolver o problema do sinal de televisão, consertando alguns aparelhos, e acha que em breve o problema de televisão nos distritos e na sede será resolvido. Mas, de qualquer forma, ele fez a indicação por escrito para que os munícipes fiquem sabendo que ele fez a solicitação. Em a parte, o vereador Ciro Fernandes disse que esse problema da televisão vem se degradando há muito tempo. Os aparelhos foram acabando e não eram substituídos. Por isso, espera que agora o secretário resolva o problema, porque as pessoas reclamam muito. Somos muito cobrados por isso. Também, em a parte, o vereador João Bosco disse ter recebido demandas de moradores de Floresta e Euclidelândia, relacionados aos aparelhos repetidores de sinal de televisão. Foi até a secretaria conversar com o secretário e percebeu que todos os aparelhos estão recolhidos para manutenção. Outro detalhe é que o sinal vai mudar de analógico para digital. Então, esse é outro desafio a ser pensado e equacionado. Retornando à sua falação, o vereador Tadeu disse que o secretário está empenhado e já mandou alguns aparelhos para consertar, visando a recuperação deles. Quanto à mudança de analógico para digital, acredito que o governo vai adiar essa mudança. Se isso não acontecer, outras mudanças terão que ser feitas, o que vai ser mais oneroso. A seguir, fez uso da palavra o vereador Osés Pereira, para também parabenizar o secretário Max, que lhe telefonou para dizer que em poucos dias atenderá a sua indicação relacionada à construção de rampa de acesso para deficientes no bairro Santo Antônio, facilitando a vida dos cadeirantes e idosos. Parabenizou os colegas vereadores José Augusto e Emanuela pela indicação do posto do São João. Finalizando, o vereador comentou suas indicações. A primeira relacionada à limpeza de 2 bueiros na Avenida Rodolfo Albino, pois ambos estão acumulando água. Disse que o secretário Max já esteve no local e pôde constatar o problema, que será resolvido em poucos dias. Sua outra indicação solicita a substituição de lâmpadas na rua Mário Curtim Bom, pois vários moradores estão reclamando que pagam a taxa de iluminação pública, mas a rua está às escuras. Em a parte, o vereador José Augusto agradeceu os comentários elogiosos feitos pelo aparteado, bem como parabenizou o secretário de Obras por atender prontamente e com muita educação os vereadores desta casa, pois sabe que ele não tem medido esforços para fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Em outra parte, o vereador Ciro Fernandes disse que pediu a intervenção dos vereadores junto ao secretário de Obras para resolver o problema de um bueiro entupido na rua Maria Zubira Torres, pois os moradores estão reclamando que nos dias chuvosos não há escoamento da água. Dando sequência aos trabalhos, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e votação o requerimento número 4 de 2017, de autoria da vereadora Emanuela Teixeira Silva. Após justificativa da autora, em votação, o requerimento obteve aprovação em única discussão e votação por unanimidade. Continuando, o presidente disse que foi apresentado pela mesa executiva o projeto de resolução número 5 de 2017, que dispõe sobre autorização para que a Câmara Municipal de Cantagalo estabeleça sua sede em outro local.
Como o parecer já foi exarado a matéria, o presidente colocou em aquiescência do plenário sua proposta para que o projeto fosse apreciado nesta sessão. Se todos estiverem de acordo, passaremos a sua discussão e votação. Como houve a concordância de todos os vereadores, o presidente solicitou a leitura do projeto. Após sua leitura, o presidente colocou o projeto em única discussão e votação. E após justificativa do presidente e agradecimento ao apoio recebido pelos colegas, os vereadores manifestaram apoio ao projeto, que em votação obteve aprovação em única discussão e votação por unanimidade. Finalizando os trabalhos, o presidente convidou o vereador-presidente da Câmara Municipal de Macu, senhor Carlos Alberto de Oliveira, e os vereadores Cássio e Diogo, para juntos fazerem a entrega da moção de pesar pelo falecimento do vereador Ralf Matias Moreira. Após fazer a entrega da moção de pesar, o presidente da Câmara de Macu usou a palavra para agradecer a acolhida em nossa Casa de Leis e comentar o pesar do povo da cidade vizinha pelo falecimento do vereador Ralf, apresentando sinceros sentimentos da família enlutada. Nada mais a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, que, para constar, eu, Osés da Silva Pereira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada pelo presidente e pelo segundo secretário. Sala das sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 30 de março de 2017. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, passamos à votação. O vereador concordar, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente recebido. Poder Legislativo. Projeto de resolução número 7 de 2017. Revoga a resolução número 29 de 1982 e estabelece novas regras e procedimentos para o uso da tribuna livre. Hugo de Azevedo Guimarães, vereador na Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, apresenta ao egrégio plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica instituída nesta Câmara Municipal a tribuna livre, que terá lugar entre o expediente e a ordem do dia de cada sessão ordinária, para todos aqueles que desejarem colaborar com o Legislativo, atendidos os requisitos desta resolução. Parágrafo 1º. A tribuna livre poderá acontecer em qualquer sessão ordinária do ano legislativo, mediante prévia anunciação do presidente da Câmara. Parágrafo 2º. O tempo de duração do pronunciamento do ocupante da tribuna livre será de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos a critério do presidente da Câmara, com a parte de 1 minuto para cada vereador que assim desejar. Parágrafo 3º. O mesmo interessado poderá fazer uso da tribuna livre apenas 2 vezes no máximo a cada ano legislativo. Artigo 3º. Para ocupar a tribuna livre, o interessado deverá comprovar que reside e é eleitor no município de Cantagalo. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara poderá, excepcionalmente, autorizar o uso da tribuna livre por interessado que não resida e nem vote em Cantagalo, caso o tema abordado exija a participação do profissional na área e que não haja nenhum profissional em Cantagalo disposto a participar. Artigo 4º. O assunto a ser abordado na tribuna livre se restringirá a temas de interesse coletivo do município, sendo vedado o uso da tribuna para tratar de questões pessoais, particulares, políticas e partidárias. Parágrafo 1º. A qualquer momento, durante o uso da tribuna livre, poderá o presidente da Câmara interromper o discurso caso o orador não respeite o tema abordado e encerrar o uso da tribuna. Parágrafo 2º. O orador deverá prestar todo e qualquer esclarecimento que for solicitado pelos vereadores durante o tempo em que estiver ocupando a tribuna livre, bem como conceder a partes na forma do requerimento. Parágrafo 3º. Caso for conveniente por razões técnicas, jurídicas ou científicas, a fim de que seja sanada qualquer dúvida pertinente a qualquer assunto relevante, a presidência convidará o orador a ocupar a tribuna livre tantas vezes forem necessárias. Artigo 5º. Os interessados que desejarem ocupar a tribuna livre deverão se inscrever através de requerimento escrito, acompanhado de justificativa, à presidência na Secretaria da Câmara Municipal com antecedência mínima de 7 dias. Parágrafo 1º. A ordem cronológica do protocolo é que definirá o orador e a data de comparecimento na sessão. Parágrafo 2º. Do requerimento deverão constar, obrigatoriamente, os dados referentes à qualificação do requerente,
como nome completo, número da identidade, número do cadastro de pessoa física, CPF, endereço completo, telefone, e-mail e o número do título de eleitor e da zona eleitoral que o emitiu. Parágrafo 3º. O requerimento deverá vir acompanhado das cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e título de eleitor, bem como de certidões nada consta eleitoral e criminal do requerente. Parágrafo 4º. Caso o comparecimento do interessado for obstado por motivo de força maior, deverá comunicar o fato à presidência, que determinará a nova data. Parágrafo 5º. A Secretaria da Câmara Municipal somente protocolizará o requerimento que estiver devidamente acompanhado das documentações exigidas por esta resolução. Artigo 6º. Não será permitido o acesso à tribuna livre aos que não estiverem no uso do gozo de seus direitos civis e políticos. Artigo 7º. Após protocolado na Secretaria da Câmara Municipal, com toda a documentação devidamente acostada, o requerimento será lido na sessão e submetido à única discussão e à apreciação do plenário. Parágrafo único. O plenário, por maioria simples, decidirá se a tribuna livre vai ser concedida ou não ao interessado. Artigo 8º. Fica suspenso o uso da tribuna livre durante o período eleitoral municipal. Artigo 9º. Este projeto de resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Fica revogada a resolução número 29, 1982, Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, Cantagalo, 18 de abril de 2017, vereador Hugo de Azevedo Guimarães, PT do B. Justificativa. A tribuna livre é um meio que garante o maior contato entre o legislativo e a população. Para tanto, se fez necessário um novo projeto de resolução, tendo em vista que a resolução que trata do tema é datada do ano de 1982, portanto, em vigor há mais de 35 anos. No presente projeto, diferentemente da resolução de 1982, foram estabelecidos alguns critérios e alterado o procedimento que agora passará a ser através de requerimento escrito e justificado, e mediante prévia autorização do plenário por maioria simples. Tais mudanças se fizeram necessárias para que a tribuna livre seja usada de forma legítima para fins de interesse público, evitando-se assim que seja usada para fins pessoais, políticos ou partidários. Também passa a ser exigido que o requerente resida e vote em Cantagalo, tratando-se, portanto, de um cidadão cantagalense legítimo a usar a tribuna em favor do município. A exigência de aprovação prévia do plenário se mostra importante a fim de que possa ser evitado que o mesmo tema seja debatido por mais de uma vez, ou ainda que seja levado para a tribuna temas sem relevância coletiva. Desta forma, os vereadores decidirão o que poderão ser ou não levado à tribuna livre. Cantagalo, 18 de abril de 2017, vereador Hugo de Azevedo Guimarães, PT do B. Gabinete do vereador Hugo de Azevedo Guimarães, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, vereador Ocimar Melim Madeira. O vereador Hugo de Azevedo Guimarães, no uso de suas atribuições legais, vem a Vossa Excelência apresentar sua justificativa em virtude da ausência na sessão ordinária do dia 20 de abril de 2017, por motivo médico, conforme atestado médico em anexo. Cantagalo, 24 de abril de 2017, vereador Hugo de Azevedo Guimarães, PT do B. Indicação número 117 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma do regimento interno em vigor, ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, prefeito municipal de Cantagalo, para que, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, viabilizar os reparos necessários na capela velório na sede do primeiro distrito. Justificativo. Justifica-se a presente indicação na necessidade de substituição da bacia sanitária, pintura interna e externa da capela, substituição de portas, bem como conserto ou substituição do bebedouro e substituição de vidros quebrados que, pelo desgaste natural ou falta de manutenção, com urgência precisam ser reparados. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 25 de abril de 2017, José Augusto Filho, vereador, PSL. Indicação número 118 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma do regimento interno em vigor, ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, prefeito municipal de Cantagalo, para viabilizar, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Trânsito, a instalação de sinalização tipo Sigo e Pare, de frente à Escola Municipal Maria Bedien Dorival,
localizada na RJ 160, no bairro Santo Antônio, na sede do 1º Distrito. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança aos estudantes, professores e pais de alunos que diariamente fazem a travessia naquele local. Além disso, há intenso fluxo dos moradores do bairro São José que utilizam a escada que dá acesso ao asfalto para ir à farmácia, padaria e supermercado. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, 25 de abril de 2017, José Augusto Filho, vereador, PSL. Indicação número 119 de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma do regimento interno em vigor, ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, prefeito municipal de Cantagalo, para, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, viabilizar a ampliação do posto de saúde do bairro Novo Horizonte. Justificativa. A presente indicação se justifica na premente necessidade de ampliar o espaço físico daquele posto, em função da grande demanda por atendimento por parte dos moradores, o que, consequentemente, torna o posto pequeno para a execução dos trabalhos que diariamente são prestados à população. Sala das Sessões, 25 de abril de 2017, José Augusto Filho, vereador, PSL. Indicação número 120 de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, indicamos na forma do regimento interno em vigor, ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, prefeito municipal de Cantagalo, para viabilizar, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a ampliação da Capela Velório de Euclidelândia, 3º Distrito de Cantagalo. Justificativo. Justifique-se a presente indicação na reivindicação dos moradores daquele distrito, que há muito tempo vem fazendo a solicitação, pois ao longo dos anos a capela não recebeu nenhum tipo de obra capaz de satisfazer essa necessidade. Sala das Sessões, em 25 de abril de 2017, José Augusto Filho, vereador, PSL, Paulo Henrique Ferreira, vereador, PMDB. Indicação número 121 de 2017. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve solicita que seja encaminhado expediente indicatório ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo estudo da possibilidade de enviar a esta casa projeto de lei que institui o programa de vacinação domiciliar de idosos. Justificativo. O idoso, em alguns casos, fica com seu estado de saúde debilitado e muitas vezes não tem condições físicas nem financeiras de locomoção. O projeto sugerido facilitará a vida dos idosos, com 60 anos ou mais, que por algum motivo justificado estejam impossibilitados de se deslocar até uma unidade básica de saúde. Desta forma, em virtude da importância da matéria, com repercussão imediata na garantia dos idosos ao direito à saúde, constitucionalmente consagrado, conto desde já com atendimento a esta proposição quanto à possibilidade de criação do referido projeto. Encaminho anexo o modelo de anteprojeto de lei para avaliação do órgão competente. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 25 de abril de 2017. Ciro Fernandes Pinto, vereador, PHS. Anteprojeto de lei. Institui o programa de vacinação domiciliar de idosos. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Cantagalo o programa de vacinação domiciliar de idosos. Artigo 2º. O programa de vacinação domiciliar de idosos será destinado a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que solicitem diretamente por familiares ou terceiros, por eles responsáveis, a aplicação das vacinas específicas no artigo 3º do próprio domicílio. Parágrafo único. O direito a que se refere o caput deste artigo aplica-se exclusivamente aos idosos que comprovadamente estejam impossibilitados de se deslocar até os locais de vacinação. Artigo 3º. As vacinas compreendidas pelo Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos são: 1. Vacina contra a gripe, influenza. 2. Vacina contra a pneumonia, pneumococo. 3. Vacina contra a difteria e tétano, duplo adulto, DT. 4. Vacina de aplicação obrigatória, por força da lei. 5. Doses de reforço, inclusive de outros tipos de vacina, quando for o caso. Artigo 4º. O Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, a quem competirá fornecer as vacinas e os profissionais para sua aplicação. Parágrafo 1º. As solicitações de vacinação a domicílio serão feitas diretamente na unidade básica de saúde, a que o munícipe pertença,
que manterá o cadastro com o nome de todas as pessoas incluídas no programa, seu domicílio, telefone e o nome da pessoa que solicitou atendimento, quando for o caso. Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará para a vacinação de que trata esta lei, no mínimo, uma equipe de apoio e um veículo para a plena consecução dos objetivos nela visados, todos devidamente habilitados. Artigo 5º. O programa instituído nesta lei poderá ocorrer durante todo o ano, mas sua realização será executada prioritariamente no período de campanha de vacinação de idosos fixado pelo poder público. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber no prazo máximo de 60 dias de sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 25 de abril de 2017, Ciro Fernandes Pinto, vereador, PHS. Indicação número 122 de 2017. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Indico nos termos regimentais ao chefe do Executivo, através do órgão competente, os serviços de dedetização de empoeiros e espaços públicos de área urbana, no intuito de exterminar insetos e animais peçonhentos, conforme segue justificativa. Justificativa. A dedetização é um serviço de extrema importância à saúde do município, evitando que insetos e demais animais peçonhentos se proliferem e gerem graves doenças e prejuízos a toda a população. Devido a isto, indico tal pulverização para que tenha efeito imediato contra aranhas, baratas e ratos, os quais são comuns em qualquer centro urbano. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, 25 de abril de 2017, Ciro Fernandes Pinto, vereador, PHS. Indicação número 123 de 2017. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. O vereador que este subscreve solicita que seja encaminhado expediente indicatório ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo a premente necessidade de se proceder à limpeza e desentupimento de todas as bocas de lobo, bueiros, existentes em nossa cidade. Justificativa. Existem muitos bueiros que se encontram entupidos com lixo, que além de não permitir a passagem das águas pluviais, ficam exalando um forte odor que ofende a respiração de quem mora por perto e dos que passam pelos locais, o que sem dúvida prejudica a saúde dos cidadãos. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, 25 de abril de 2017, Ciro Fernandes Pinto, vereador, PHS. Indicação número 124 de 2017. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Apresento na forma da lei, em conformidade com o regime interno em vigor, nos termos do seu artigo 87, a presente indicação para sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, que determine a Secretaria Municipal de Viação e Transporte que promova a conservação das estradas municipais da localidade denominada Beiru, no primeiro distrito. Justificativo. O Beiru é uma importante localidade rural do nosso município, na qual se concentra um grande número de sítios que têm uma expressiva produção rural. Tal indicação se justifica uma vez que as estradas municipais da referida localidade encontram-se em estado precário, dificultando não somente o escoamento da produção local, como também o transporte escolar e o acesso às propriedades rurais, que se localizam nesta região do primeiro distrito. Assim sendo, para melhor escoar a produção, dar mais comodidade e segurança ao transporte dos alunos e maior acessibilidade às propriedades lá existentes, faz-se necessário que as estradas de leito natural daquela localidade estejam em perfeitas condições de tráfego. Desta forma, os relevantes motivos expostos acima é que apresentam essa indicação. Sala das Sessões de Patrono Cívico Tiradentes, 25 de março de 2017, professor João Bosco de Paula Gon Cardoso, vereador PV, Paulo Henrique Ferreira, vereador PMDB. Indicação número 125 de 2017. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Apresento na forma da lei, em conformidade com o regimento interno em vigor, nos termos do seu artigo 87, a presente indicação, para que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, para que este determine a Secretaria Municipal de Viação e Transporte que sejam adotadas medidas no sentido de promover melhorias no leito natural da estrada que liga a ponte da fazenda da Quinta até a capela de Nossa Senhora de Fátima, em Val de Graça, no 4º distrito. Justificativo. Tal indicação se justifica uma vez que o leito natural do referido trecho de rodovia encontra-se muito avariado, dificultando o transporte escolar, o escoamento da produção agropecuária local
e o acesso às propriedades rurais que se localizam nesta região do 4º Distrito. Outro importante aspecto que se faz necessário salientar é o fato de que no dia 13 de maio ocorrerá em Val de Graça a tradicional festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima, e em função da devoção desta comunidade a essa invocação mariana, será inaugurada a referida capela, exatamente na data do centenário da primeira aparição da Virgem Maria na freguesia de Fátima, em Portugal. Desta forma, para promover a melhoria das condições de segurança dos munícipes que necessitam transitar por esta via, para facilitar o escoamento da produção local, bem como para permitir melhor acesso à referida capela, na ocasião de sua inauguração é que apresento essa indicação. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, 25 de abril de 2017, professor João Bosco de Paula Bom Cardoso, vereador, PV. Expedientes diversos. Ofício número 570/17, Gabinete IFAM, Rio de Janeiro, em 10 de abril de 2017. A Câmara Municipal de Cantagalo, ilustríssimo senhor vereador Osimar Merinadeira, Rua. Assunto: consulta sobre tombamento. Prédio da Câmara Municipal de Cantagalo. Prezado senhor, cumprimentando, acusamos o recebimento da carta protocolada neste IFAM, a qual solicita informações sobre o pedido de tombamento do prédio da Câmara Municipal de Cantagalo, Rio de Janeiro. Em atenção ao solicitado, vimos informar que o processo de tombamento número 1231-T87 do imóvel supracitado se encontra em instrução neste IFAM. Sendo assim, nos colocamos à disposição para orientá-los em relação às intervenções pretendidas no bem em questão. Sendo o que temos a registrar, despeço-me. Atenciosamente, Mônica da Costa, Superintendente Substituta, Rio de Janeiro. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Bem, antes de convidar a senhora Ludmar Zaniboni Meireles para fazer uso da tribuna livre, vou pedir ao assessor de comunicação que faça a leitura da resolução que criou a tribuna livre. Resolução número 29/82. A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a tribuna livre da Câmara Municipal de Cantagalo. Artigo 2º. O uso da tribuna será exercido somente durante 30 minutos por uma ou mais pessoas, proibida a prorrogação do prazo. Parágrafo 1º. A tribuna livre terá lugar entre o expediente e a ordem do dia. Parágrafo 2º. Os apartes e as indagações serão previamente estabelecidos. Artigo 3º. A inscrição dos interessados será feita na Secretaria da Câmara, em livro próprio, registrando-se o assunto a ser pautado. Parágrafo 1º. O número da inscrição estabelecerá cronológica e sequencialmente os que irão fazer uso da tribuna. Artigo 4º. O interessado no uso da tribuna terá de estar inscrito pelo menos 48 horas antes do início da sessão ordinária da Câmara Municipal. Artigo 5º. Não poderão ser inscritos para o uso da tribuna pessoas que estejam sofrendo qualquer punição da Justiça, processos, prisões, respondendo a inquérito ou penas similares. Parágrafo único. No ato da inscrição, o interessado no uso da tribuna declarará que não está em curso em nenhuma das proibições contidas neste artigo. Artigo 6º. A Câmara Municipal não terá qualquer responsabilidade pelas palavras dos que usarem a tribuna livre. Artigo 7º. Fica expressamente proibido o uso da tribuna livre para fins políticos, partidários e assuntos pessoais. Artigo 8º. A Secretaria da Câmara dará ciência quando da inscrição aos senhores vereadores a respeito do assunto a ser usado na tribuna livre. Artigo 9º.
fica garantido a cada vereador o direito de usar da palavra por 10 minutos, esgotados os 30 minutos concedidos à tribuna livre. Artigo 10º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1982, Carlos Fernando Gomes, presidente. Conforme anunciado na sessão anterior, quero convidar a senhora Ludmar Zaniboni Meireles para fazer uso da tribuna livre por 30 minutos. Boa noite a todos. Eu estou aqui porque nosso transporte da saúde está péssimo. Nós não estamos sendo tratados com educação, nós estamos sendo desrespeitados, nós estamos vendo pessoas marcando carro fora da hora que não é para ser marcada, nós estamos vendo pessoas perguntando o porquê que isso está acontecendo, e a pessoa manda a outra tomar conta da casa dela, porque ali quem manda é ele, entendeu? Então, eu vim aqui hoje porque eu acho que eu votei no honestidade e transparência, e depois dessa honestidade e transparência, houve uma porta trancada no transporte. Entendeu? E aonde eu não estou vendo o que está acontecendo lá dentro. Que eu não estou vendo e nenhum outro paciente está vendo. Porque quem trabalha lá é um dos nossos vereadores, ao qual pode eu como eleitora do município, julgar que ele pode estar fazendo política. Por que botou a porta? Existe um motivo? Eu vou dizer para vocês o que ele falou no Face, no dia 12 de abril, às 6h03 da tarde, às 6h03 da manhã, aliás. Um vereador publicou em sua página no Face: alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um homem por 30 anos e ele lembrará e esquecerá em 3 dias. Isso não é coisa que um vereador possa falar. Isso não é coisa que uma pessoa, um ser humano, possa dizer dentro de uma secretaria de saúde. Senhor presidente, aonde nós vamos. eu quero que siga o que foi dito, que ela veio para falar do transporte da saúde. Mas eu estou falando. Não, É ela do está transporte. direcionando muito ao Senhor vereador. presidente, ela está falando sobre o transporte, presidente. Ela está falando sobre o transporte. Não, peraí. Ela está falando sim. Deixa ela falar, é uma cidadã. Ela está tem falando direito. do Facebook. Eu quero saber do transporte da saúde e a inscrição dela. Pode deixar. Pode deixar, se ela está falando direitinho, é só não direcionar muito o vereador. Tá. Ela tem funcionário. Tá bom. Então eu vou inverter. Funcionário. O que está acontecendo é o seguinte: os idosos estão indo em vans, entendeu? Enquanto pessoas ligadas a essas pessoas que marcam estão indo em conforto de carro, entendeu? Foram 2 vans, não sei, há poucos dias atrás, que isso foi me comunicado hoje na rodoviária por uma pessoa que soube que eu vim aqui e falou: 2 vans levando 2 pacientes para o mesmo hospital. Isso está errado. Uma van levaria os 2 pacientes para este hospital. Agora, quando falo de um ser humano, quando eu citei assim, coisa aqui do ser humano, quando eu falei que você alimente um animal, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: não existe isso. Isso
Isso daí é inconstitucional. Você não pode comparar de jeito nenhum um animal com um ser humano. O animal tem que ser tratado como ser animal, o ser humano como ser humano. Ninguém vai na saúde procurar um shopping, uma balada. Ninguém vai. Nós vamos procurar por saúde. Nós estamos sendo desrespeitados. E não é só eu, não. É toda a comunidade que vai lá. Hoje, por exemplo, a menina me chamou e falou: Ludmar, eu vi João atender o telefone e marcar carro pelo telefone. Ele ainda pediu um número. E ele ainda falou, ele falou com ela: eu estou marcando para o posto. Posto não marca carro. Posto não marca carro para paciente nenhum. E outra coisa, nós temos dentro da Secretaria de Saúde uma assistente social. Quando um carro é preciso de urgência, emergência, é enviado. O transporte não pode fazer esse tipo de coisa. O transporte tem que enviar para a assistente social, que é ela que vai avaliar, fazer a triagem e determinar se essa pessoa precisa ou não. Não é o chefe do transporte, não é o encarregado do transporte e não é o subordinado do transporte. O que adianta você ter 4 pessoas dentro do transporte e você não vê o que está acontecendo? Antes você via. A pessoa chegava lá com um papelzinho, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda mais. A pessoa chegava lá com um papelzinho: eu quero marcar, está aqui minha data de consulta, meu dia, e era marcado. Olha, fulano, você remarca tal dia. Agora não é assim mais. Agora não é mais assim. Pega o seu telefone, atende. Ah, você quer para que dia? Para que horas? Te pega onde? Qual é o seu número? O número do prontuáriozinho que a assistente social dá. Então isso está errado, presidente. Entendeu? Guga tem que tomar conhecimento disso. Nós estamos sendo prejudicados. Entendeu? Já que eu não posso falar que está sendo feita política lá dentro, eu gostaria de saber por que foi posta aquela porta. Aquela porta não foi posta à toa. Aquela porta foi posta para que o povo não visse o que estava acontecendo lá dentro. Porque uma semana atrás uma senhora chegou e a pessoa pediu para entrar para confirmar o carro e ela foi embargada por um motorista. Não, a senhora tem que aguardar. Ela virou e falou assim: não vou aguardar nada, eu tenho ônibus agora 4 horas para boa sorte. Não vou esperar. Vocês estão rindo, vocês estão de bagunça aí dentro. Aí o senhor João olhou e falou assim para ela. Ela me contou quando saiu: você falou alguma coisa para essa mulher? Aí ela virou para ele e falou: não, eu nem conheço. Só que ela saiu de lá, ela veio falar comigo. Ela falou: ele perguntou, eu nem te conheço, mas eu gostaria de te dizer que ele falou comigo, que eu contei para você o que eu estava vindo fazer aqui. Só que eu falei que se eu tivesse que baixar o barraco, eu baixava aqui dentro mesmo. Então isso está uma vergonha. Aquela porta foi posta para a gente não ter acesso à transparência. Porque honestidade, eu confio no prefeito. Em funcionário, estou duvidando. Entendeu? Estou duvidando. Porque funcionário, ele faz o que quer, a hora que quer. Aquele ali mesmo é funcionário. Não posso falar. Não pode falar até o nome, só não pode falar aquele para não responder o vereador. Pode usar o nome. O funcionário José Daúda, que trabalha, que olha só, ele foi, passou no concurso como governo do Paraíba, mas não exerceu a função. Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo hoje. Entendeu? Foi vereador por quê? Trabalhou na saúde e conseguiu ser vereador pagando consulta para angiologista em Pádua. E falou comigo que estava que aquilo. Eu falei:
Ele falou, não pago para o seu filho, por quê? Isso aqui é promessa de campanha. Vai falar só do transporte da... Então, mas isso tudo é a mesma coisa, o presidente. As pessoas têm que entender que a partir do momento que aquela porta se encontra lá, entendeu? Aquela porta impede que a gente veja a transparência do serviço. Nós temos o direito de ver e saber. Nós elegemos um prefeito, nós elegemos um vereador. A gente tem que saber, passa na televisão, cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito. E eu cobro mesmo. Sabe por quê? Porque meu voto não é vendido. Quando eu quero, eu vou à luta. Eu corro atrás dos meus direitos. Eu teria muita coisa para falar sobre isso. Pessoas que já foram maltratadas. Mas eu não quero tomar mais o tempo. Porque eu vou acabar me estressando, falando coisa que eu não devo falar. Eu acho que tudo que eu falei ficou bem claro. Para quem quer, para quem sabe ler, um pingo é letra. Entendeu? Se vocês continuarem deixando tudo isso acontecer, é nós que vamos sofrer. Somos nós que estamos sofrendo com essa marcação errada de transporte. Aí vocês falam assim, você foi prejudicada? Claro que não. Eu não sou prejudicada. Eu sei os meus direitos. Mas eu estou vendo gente que é pobre, que mora lá no Melecá, tem que voltar de manhã, porque de tarde não pode marcar. Mas na chácara da Banheira pode marcar. Porque o senhor Zé da Uta, vereador, que trabalha no transporte, marcou para uma senhora que chegou lá à tarde. Eu perguntei a ele por que ele estava fazendo isso. Ele não me respondeu. Aí fui perguntar, pedir satisfação. Eu não digo que ele seja chefe, porque nós não temos tribo. Mas o responsável pelo transporte, ele falou que eu desacatei ele em frente ao Banco do Brasil. Eu falando com ele, ele saiu andando. Eu pedi a ele para saber o porquê que ele estava fazendo aquilo, ele saiu andando. Aí eu continuei falando, porque eu não guardo não, eu falo na cara. Ele saiu andando e eu continuei falando. Aí todo mundo riu, porque ele saiu falando, não sei se estava rindo da minha cara ou se estava rindo da cara dele. Quando cheguei lá, ele falou comigo. Aí eu fui e falei assim, seu João, o senhor tem uma resposta para mim? Ele virou e falou, estava acabando de agendar um carro para uma paciente que ia fazer uma cirurgia, ao qual deveria ter sido feito pela assistente social. É o trabalho dela. O trabalho dela. Ela que vai avaliar. O transporte marca carro e agenda a hora que vai pegar o paciente. Entendeu? Então tá tudo errado. Não sei se Guga está sabendo. Eu acho que não deve estar sabendo o que está acontecendo. Depois disso tudo foi colocado a porta. Essa porta, se foi para mim, eu falei com o doutor Márcio, eu posso não ver, mas eu ouço. E outra coisa, todo mundo sabe que eu não vou ficar quieta. Aquela porta não vai me impedir de ver as coisas erradas. Aquela porta não vai me impedir. Entendeu? Então eu acho que a partir do momento que um vereador acha que um cachorro vale mais do que um ser humano, ele não é digno de um voto. Ele não é digno de um voto. Que os cachorros votem nele. Entendeu? Que os cachorros votem nele. Já que os cachorros valem mais do que um ser humano. Daqui a 4 anos eu gostaria. Agora, o prefeito poderia abrir um canil em Cantagalo e pegar todos esses cachorros que estão destruindo lixo aí e botar ele para tomar conta. Vai ser excelente. Entendeu? Vai ser excelente. Uma função excelente, porque ele ama cachorro. Presidente, eu não preciso falar mais nada, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Agora eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, que se continuar do jeito que está, aqueles que não abrem a boca,
aqueles que não falam vão sofrer. E se vocês estão pensando que eles estão se importando com isso, vocês estão muito enganados. Eles querem que o povo morra, porque é morrendo que vai sobrar mais dinheiro. Entendeu? Então eu peço a vocês, só vocês, vereadores, que lute por isso. Lute pelo nosso transporte, que a gente precisa desse transporte. Eu uso transporte desde 2001. Hoje eu faço um tratamento de câncer. Entendeu? E já viajei com um motorista que já me fez chorar na viagem. Porque ia 110, 120, eu pedindo a ele, não faz isso, eu estou passando mal. Não faz. E ele falou, eu tenho hora para chegar. Eu falei, você tem hora para chegar, mas eu estou indo pela minha saúde. Eu não quero morrer no caminho. Eu estou indo lutar pela minha saúde. Não adianta nada você correr e eu morrer no meio da estrada. Saindo daqui 2 horas da manhã, você chega lá 7 horas, muito bem. Entendeu? Eu nunca cheguei atrasada. E temos motorista muito bom, que viajam com o horário certo. Claro que tem a Rio Manilha que vai até a 100. Mas eu nunca vi uma placa de 120. Nunca vi uma placa de 110. É no máximo 80 a 100 km por hora. Eu viajei com um motorista que me fez chorar. Viajei com um que falei, se você não parar esse carro, eu vou abrir essa porta e vou descer. E já avisei o transporte. Não viajo. Não viajo com motorista irresponsável. Porque se eu viajar com motorista irresponsável, ele vai se arrepender. Ele que vai se arrepender. Porque eu vou procurar meus direitos. Eu tenho vida. E eu vou lutar por ela. Eu estou lutando por ela. Presidente, eu não quero falar mais nada. O vereador que quiser fazer uma pergunta tem 10 minutos para... Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar Vossa Senhoria pela coragem. É de gente assim que nós precisamos. E às vezes eu sou muito criticado por cobrar as coisas. Eu estou sendo penalizado nesta casa aqui por um ato que eu cometi defendendo a população, os alunos da minha cidade. E pelo que a senhora falou, está sendo feito politicagem na Secretaria de Saúde. E eu quero fazer um pedido a essa casa aqui, uma exigência, assim como foi feito comigo, que a gente abra uma sindicância também aos vereadores, que eu quero ver, para mim sentir se essa casa tem 2 pesos ou 2 medidas. Então eu quero pedir, senhor presidente, a partir de agora, que a gente abra uma sindicância para resolver essa questão, porque pelo que foi dito pela essa senhora, está sendo feita politicagem dentro da Secretaria de Saúde. Porque o que a senhora falou, quem tem que agendar, quem tem que marcar é assistente social. E pelo que a senhora falou, está sendo agendado pelos funcionários. Então, está sendo feita a politicagem na saúde. Então, eu quero dizer à senhora que a senhora pode contar comigo. E eu já peço a essa casa que não seja feito 2 pesos, 2 medidas. Que essa casa seja justa. E que a gente abra uma sindicância para apurar esses fatos, assim como essa casa fez comigo, ao qual eu defendi os alunos do meu município. Parabéns a Vossa Excelência pela coragem e pode contar comigo que eu estarei do lado da senhora, como sempre fiz do lado do povo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, posso falar uma coisa rápida? Vereador Ciro, eu não estou dizendo que eles estão, que é assistente social que tem que marcar. Eles é que tem que marcar. Mas eles não podem dar preferência. E eles estão dando preferência. Eles estão passando por cima da pessoa que faz a triagem. Entendeu? Eles passam por cima. Hoje a menina falou comigo na rodoviária que foi marcada uma ficha pelo telefone. Ela ainda virou para ele e falou assim, a hora que eu ligar e não conseguir, eu quebro tudo aqui dentro. A senhora pode dizer o nome dessa pessoa? Não, eu gostaria de não falar
quem é. Entendeu? Ele sabe. Porque a pessoa não... Eu prefiro que ela venha aqui e fale. Eu posso até chamar ela para vir junto falar. Mas o negócio está acontecendo isso. Eu acho que tudo que for de um carro, você precisa de uma cirurgia, você precisa de um carro de emergência, somente a assistente social pode fazer isso. Tempo de coisa da sala possível acabou. Mais um vereador que eu falei? Não gosto? Ela olha. Bom, boa noite. Eu acho importante a senhora vir aqui para fazer o relato na perspectiva da senhora. E o sentido aqui da tribuna livre é sempre a gente refletir os procedimentos que são realizados nas secretarias, questionar o que deve ser questionado, né? Sempre no sentido de melhorar o serviço, né? Eu acho que o objetivo da senhora é exatamente esse, né? Colocar essas situações para que o serviço se torne melhor. Com relação àquilo que a senhora falou sobre marcação de viagens fora de hora, né? Pelo que me parece, eu tive conversando com o secretário e tudo mais, esse horário de marcação foi dilatado. Me parece que antes só se marcava pela manhã, agora se marca de manhã e à tarde. Mas vamos averiguar isso, né? Eu tenho essa informação e poderíamos averiguar isso. Um outro aspecto é o seguinte, aquela situação que a senhora colocou da mudança do procedimento da marcação no guichê para a sala de atendimento, né? Que agora tem uma porta e tudo mais, né? Então, face a essas situações, né? Da última vez que eu estive lá tinha guichê ainda, né? Não tinha a porta. Face a essas situações, eu acho que seria prudente, não sei se o plenário concordaria, né? Da gente convocar o secretário para vir aqui prestar os devidos esclarecimentos, né? Porque a gente tem aí a perspectiva também de quem está gerindo o processo, né? E para falar sobre a mudança desses procedimentos, né? E comentar sobre o porquê da mudança desses procedimentos, da vantagem de sair do guichê para se colocar num local mais, eu não diria recluso, né? Mas que dê mais, talvez, que a situação das pessoas não fique tão expostas, não sei, talvez o objetivo seja esse, pensando assim por um lado positivo, né? Mas, enfim, o que eu estou falando é que talvez a gente deva, se o plenário achar necessário e importante, convocar o secretário de saúde aqui para dar as devidas explicações, né? E até fazer um contraponto e uma explicação mais aprofundada sobre as colocações que a senhora está nos apresentando aqui nessa noite. Essa é a contribuição que eu gostaria de dar. Muito obrigado. Vereador, eu quero que o senhor entenda o seguinte: quando existia o guichê, ninguém falava de que ia fazer, qual o procedimento da situação, não. Por quê? A gente teria que chegar com uma folhinha que recebe do hospital, com horário marcado para agendar o carro. Essa é a função deles. Entendeu? Por que eles colocaram a porta? Porque fica mais fácil, exatamente, de fazerem o que eles querem. Entendeu? Porque o guichê, você fica atrás e você ouve que ele está marcando direito como ele vai marcar para você. Agora, entrou, fechou a porta, ele faz o que ele quer. E não pode ser assim. Se é honestidade e transparência, a gente tem que ter essa honestidade e essa transparência. Por que até hoje deu certo isso? Ninguém nunca reclamou, não. A gente reclama sim, que às vezes um idoso vai de carro alto, mas isso daí é uma coisa de problema que eu não estou questionando assim, eu estou falando que eles colocaram a porta para ficar mais fácil para eles fazerem a politicagem.
O tempo acabou para o vereador. Quiser fazer alguma pergunta, está no tempo ainda. Então, qual o vereador? Eu reafirmo aqui a solicitação de convocar o secretário para dar essas explicações. Pode até convidar, né, se ele quiser vir, né, através de um convite, né? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Zé? Senhor presidente, primeiro, quero dar boa noite à senhora Ludmar. Boa noite, vereador. Como a senhora hoje fez comigo, né? Passei e cumprimentei, a senhora não cumprimentou e Mas depois... tirei uma foto. Vereador, senhora tem que perguntar. A senhora veio correndo atrás de mim e me pediu para tirar uma foto que talvez me achou bonitinho. Quero dizer, senhor presidente, que quero a cópia na íntegra dessa ata, tá? E da gravação, até porque a senhora Ludmar fez acusações aí que eu quero provas. Eu vou acioná-la como funcionário ao Ministério Público. A senhora, quero perguntar uma coisa à senhora. A senhora foi lá em algum momento procurar o transporte e não foi atendido? Eu só tenho consulta no mês 6. Eu fiz uma pergunta para a senhora. A senhora foi procurar o transporte e não foi atendida? Eu tenho consulta no mês 6. Com relação à sala, a sala e o secretário, ou talvez a assistente social, pode ser convidado para prestar esclarecimento, sim. A sala nada mais é do que um local para que as pessoas tenham privacidade para serem atendidas, não da forma que era no guichê. 2 pessoas trabalhando lá de dentro, 10 do lado de fora numa fila, falando, motorista para ser atendido. Então essa sala o secretário a criou para que o transporte tenha condições de atender bem as pessoas, né? A assistente social, eu tenho que dizer o seguinte, ela está de parabéns, é uma pessoa que atende todas as pessoas de 8 às 17, segunda a quinta-feira, não rasgo seda com ninguém, quando eu tenho que falar eu falo, e ela, quando sai da sala dela, a determinação do secretário foi que não importa a hora, se é de manhã ou de tarde, seja marcado o transporte. Não acho justo, senhores vereadores, que uma pessoa entre numa sala da assistência social, tenha uma consulta, um exame, qualquer coisa, na parte da tarde ela sai, vai no transporte e tenha que voltar no dia seguinte para ser marcado. O que se fazia no governo passado era um absurdo. Que uma pessoa de Santa Rita da Floresta, que seja da Chácara da Banheira, uma senhora de 70 anos da Chácara da Banheira, é justo ela amanhã, de manhã, retornar para marcar a consulta, a viagem dela, o transporte? Eu acho que não é justo e o secretário está correto, fez essa mudança, é um direito administrativo dele. Quero dizer para a senhora que a senhora, quem informou a senhora está equivocada. Eu não fiz concurso, eu sou trabalhador braçal desde 1984. Tenho 23 anos que trabalho na saúde. Tenho orgulho de ter trabalhado de coveiro. Para mim não é vergonha nenhuma. Tenho orgulho de ter trabalhado de coveiro. Só precisa trabalho novamente, certo? Hoje sou funcionário com 32 anos de casa, já trabalhei de chefe de posto de saúde, chefe de transporte, enfim, motorista. E hoje o prefeito me botou como responsável, funcionário responsável do transporte.
Até porque, por eu ser vereador, como o vereador Hugo, vereador João Bosco, é professor, o vereador Hugo trabalha na defensoria, existe algo que proíba? Então, quando Vossa Senhoria fala de fazer politicagem, eu duvido que eu atenda alguma pessoa com diferença ou indiferença. Eu muito pouco me meto em marcação, em qualquer coisa. Por acaso, naquele dia o João tinha passado mal, tinha chegado mais tarde, e eu marquei a consulta para aquela senhora. Trabalho no transporte, se alguém deles precisar sair, vou estar lá marcando as consultas para ela. Procura atender da melhor forma possível, indiferente do que a senhora está usando e está falando. Por isso eu fiz uma pergunta à senhora. A senhora foi lá, procurou assistente social, deixou de ser atendida? A senhora foi lá, procurou o transporte, não foi atendido? Se a senhora tivesse feito isso e não tivesse sido atendida, a senhora tinha todo o direito de estar fazendo essa denúncia aí. Agora quero dizer para a senhora, já que o presidente, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, deixou fugir do assunto, eu vou responder com relação ao cachorro. Com relação ao cachorro, aquilo que eu compartilhei no Facebook, eu tenho orgulho em ter compartilhado. E não foi na saúde, não, foi na minha casa, na privacidade da minha casa. E eu tenho o direito de achar que um animal tem que ser tratado como um ser humano, como muitas das pessoas têm direito, acham isso. Acho que o animal tem que ser respeitado. Eu tenho o direito de fazê-lo isso no Facebook. Então eu tenho que responder a senhora, porque o presidente, a senhora não era para ter falado isso, a senhora veio falar de transporte, certo? Quando a senhora fala da marcação pelo posto de saúde, hoje sim é autorizado que o posto de saúde marque as consultas do paciente, para que o paciente não precise sair de Santa Catarina da Floresta, do Paraíba, de Boa Sorte, para marcar a consulta. Ele pode ser marcado por telefone, inclusive isso foi a indicação do vereador Oséias, que está sendo atendida. Porque essas pessoas têm um cartão, como a senhora falou, e que tem um número. Então ela não viaja de carona, ela viaja num cadastro, ela tem um cadastro com número tal, ela é paciente do INCA, do São José do Havaí, de qualquer que seja o hospital, certo? Então, está sendo marcado, está sendo confirmado pelo posto, sendo confirmada a viagem por telefone. É uma norma que o secretário colocou para facilitar a vida das pessoas, porque ao invés de dificultar, nós estamos facilitando. Quando meu tempo chegar, presidente, o senhor me avisa. Quero dizer para os senhores que quando a gente fala, eu estava conversando com o vereador Serginho, uma pessoa às vezes vai para um horário, outro para outro. Sabe quantos pacientes para o Santa Beatriz, o transporte da saúde está rebolando para dar conta de atender do mês de março até o mês de maio? Mais de 200 que estavam agarrados do mês de 2016, que se oferecia a consulta, mas no passado não se podia levar porque tinha que marcar 3 ou 4. E o transporte que o Neucimar, a assistente social, coordenam, estão rebolando lá para dar um jeito para atender essas pessoas. Tem 200, pelo menos, sendo atendido, fazendo seu exame de vista, seu óculos. Aí, você vem uma pessoa aqui a reclamar de que o transporte está fazendo política. Está fazendo política sim. Política de bom e melhor atendimento para o povo cantagalense. Então nós estamos fazendo isso daí. Esse que é o tipo de política. Politicagem de jeitinho hoje não se dá mais. Política hoje é de ação.
Então eu sei que a assistente social vai pedir também a tribuna para ela responder e mostrar para os senhores vereadores o quanto mudou. Ela vai mostrar quantos fimos quebraram nesse ano e quantos foram judiciados. O vereador Hugo, no passado, sabe. Tudo era através de justiça. Hoje a saúde está fazendo por uma regulação, por uma pessoa que regula e que tem conseguido fazer muito pela Secretaria de Saúde. Então, eu não tenho problema nenhum da senhora ter alguma coisa contra mim. O tempo acabou já. Sim, só para finalizar, eu não tenho problema nenhum da senhora ter alguma coisa contra mim ou contra as pessoas lá. Agora, as questões particulares, a senhora tem que ver um jeito de resolver. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha que falar. A assistente social vai estar amanhã indo e vai protocolar na Câmara o pedido da tribuna, né? Vai passar com os detalhes para os senhores e lamentar, né, que o vereador que tem 32 anos de casa, 23 anos no setor da saúde, ainda é perseguido por conta de querer trabalhar no seu trabalho de 23 anos naquele local. E solicitar de novo para a senhora que eu quero na íntegra a ata escrita e a gravação. Obrigado. Primeiro que eu não julguei a assistente social. Eu só falei que ela não estava recebendo o problema para ela resolver. O que estava acontecendo é que eles estavam ali dentro mesmo do transporte resolvendo a situação. Porque eu mesmo perguntei a ela se ela estava sabendo dessa viagem de emergência. E ela falou que não estava sabendo. Quando eu fui fazer uma denúncia. Agora, já que eu não posso falar sobre mim, o senhor, não posso falar sobre mim, o senhor me sugeriu que eu olhasse a sua página do Facebook. Então eu fiquei impressionada. Vocês abrem uma página dele do Só tem que a Facebook. senhora... Presidente, o Facebook é particular, não é um ato do... Mas por que ele presidente, faça cumprir a inscrição. Estou dizendo, não pode comentar a vida particular da vida profissional do funcionário. Só isso. Um vereador que usa o... Boa noite. Devido ao debate acalorado, né, o que eu tenho que registrar aqui, né, é que a senhora trouxe um assunto e essa Câmara pode sim analisar, mas antes de tudo, da forma civilizada, apesar do nervosismo, quando a gente se sente injustiçado, a tendência realmente é que a gente, no controle emocional, fica difícil. Mas a senhora se controlou, a senhora não usou palavras de baixo escalão para a gente aqui, e a senhora trouxe um problema. Então, a diferença está reivindicar dentro da civilidade. Aí dá para a gente analisar. Então, não adianta a gente reivindicar de outra forma agressiva, né? Com xingamento, com palavras realmente, que nenhum cidadão de bem merece ouvir. Então, registrar isso, né? Eu tenho certeza que o vereador Zé da Uta vai trazer esse assunto para essa casa, a gente vai conversar e depois dessa situação, quem sabe a gente trazer uma solução se realmente está acontecendo dessa forma. Não estou falando que não está acontecendo, mas eu acho que o secretário de saúde veio aqui, a assistência social, e a gente realmente abriu um debate. O processo é esse, o processo é democrático. A minha preocupação, a senhora na tribuna, é o estado emocional, e a gente, quando fala coisas, né, de ofender, aí perde toda a razão. Mas aquela questão que a senhora foi muito bem nas colocações, né, e cabe a essa casa, vereador Zé Delta, a gente está conversando sobre o assunto. Muito obrigado, boa noite para a senhora. Quando eu falei, quando ele me fez a pergunta se eu fui alguma vez maltratada, é claro que não.
Se eu estou aqui, eu vou além daqui. Eu vou procurar os meus direitos. Se ele quiser me julgar, ele que me julgue. Porque eu vou procurar os meus direitos. Entendeu? Quando eu falei isso, eu não falei porque eu sei. Foram pessoas que chegaram para mim e falaram. Agora, resta saber também se ele vai provar o que ele falou. Entendeu? Porque para ele me cobrar, ele tem que provar. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Sim. O vereador Zé. Eu quero falar aqui sobre a indicação que eu fiz. Eu fui chefe do setor de transporte e a gente sabe as dificuldades, eu já falei aqui nessa tribuna, as dificuldades que o pessoal dos distritos, do Alto São José, Santo Antônio, pessoas idosas, as dificuldades que eles têm de marcar o carro. Então eu fiz essa indicação nessa casa que após o cadastro na assistência social, após passar pela assistência social, que os pacientes possam se dirigir aos seus postos de origem e a recepção possam fazer essa marcação. Eu fiz a indicação nessa casa, só quero ressaltar isso. Você está de parabéns sobre isso, porque eu acho que isso daí você vai dar abertura àquelas pessoas que têm dificuldade de ir até a secretaria, entendeu? Porque existem muitas pessoas que têm familiares, mas esses familiares precisam trabalhar para sustentar a casa. Então, às vezes, nesse horário de manhã, é muito complicado. Mas eu fico feliz em saber que você fez isso e que isso vai favorecer a população. Porque eu não vim aqui reivindicar a minha situação. Eu vim aqui falar o que eu estou vendo de errado. Porque se eu tivesse o direito de falar o que está acontecendo comigo, aí isso é diferente. Mas ele mesmo falou que eu poderia falar sobre a parte social. Então eu estou falando sobre a parte social. É a parte social que está sofrendo esse tipo de essa coisa. Mas vamos ver se com o que ele fez vai dar um bom resultado, né? Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Se ela tem toda segunda para fazer alguma outras colocações. Não, eu só quero agradecer a todos vocês e dizer que realmente é a primeira vez que eu vim aqui. Eu fiquei um pouco nervosa, mas falei o que eu tinha que falar. Eu tinha até escrito muita coisa, mas como ele falou que era 30 minutos, então eu resolvi não falar muito. Agora, Zé Daúdo, eu quero dizer a você que eu não tenho nada contra você. Eu só tenho contra o que você está fazendo. O que eu vi você fazer. Você é uma pessoa muito legal. Hoje, quando eu pedi para você tirar uma foto sua, foi porque eu vi você na rua. E se você trabalha na Secretaria de Transporte, o seu horário é de 8 às 5. Aí eu fui informada pelo Dr. Márcio que você tinha ido na prefeitura. Então eu virei para ele e falei assim, então tá bom, já que ele foi na prefeitura, ele deve ter sido chamado. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, para você não, para todos os funcionários, porque eu vou ser ouvida pelos funcionários. Quando você falou que a fila é de 10 pessoas, é porque funcionário nenhum chega em hora certa. Funcionário público não chega na hora que tem que chegar. Ele chega a hora que ele acha que ele tem que chegar. E tem outra, antes de entrar no posto dele, ele vai tomar o cafezinho e bater papo com um amigo dele. Falar sobre o que ele fez ontem. O tempo já se encerrou. Tá bom? Então, tá. Muito obrigada, tá? Gostaria de agradecer os vereadores que estão aqui, abriram mão do uso da tribuna, né?
para que essa Ludmar pudesse ter o tempo necessário, né? E ficasse mais à vontade, né? E também parabenizar a dona Ludmar, que foi transparente, tem uma boa conduta na tribuna. Então vamos passar para a ordem do dia. Temos aqui o projeto, o requerimento de número 007/2017, do vereador Hugo, do Deus Guimarães. Peço ao assessor que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 7/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro na forma regimental, ouvido o soberano plenário desta Casa Legislativa, nos termos do artigo 89, inciso 3, do regimento interno desta Casa, que seja designada uma comissão externa de vereadores, pelo menos 3, para fim de representação em futuras reuniões com as fábricas de cimento do nosso município, a fim de estreitarmos laços e buscarmos benefícios para a nossa cidade. Justificativo: após debates em plenário a respeito da participação das fábricas de cimento em projetos e eventos em nosso município, se faz necessária a formação de uma comissão com pelo menos 3 vereadores para fim de estreitamento dos laços entre o Poder Legislativo cantagalense e as fábricas de cimento de Cantagalo, para que possamos buscar maiores incentivos em projetos e eventos de nossa cidade. Cantagalo, 18 de abril de 2017, vereador Hugo Azevedo Guimarães, PT do B. Requerimento da discussão. Pela ordem, presidente. Solicitar aí os novos vereadores que votem de forma favorável para que a gente possa formar essa comissão e tentar uma aproximação quanto mais rápido com as fábricas. Através do Facebook do Dr. Nestor, promotor de justiça de Cantagalo, eu soube de um TAC que foi assinado recentemente com a Votorantim, no sentido de recuperação ambiental. Então já é um passo, né? Mesmo que seja por via da promotoria, e vamos tentar também, através da Câmara, estreitar esses laços e trazer benefícios para Cantagalo. Sugiro a Vossa Excelência que indague aos vereadores quem tem interesse, e caso haja mais de 3, a gente tenta resolver de alguma forma. Obrigado. A resolução continua de discussão. Pela ordem. Eu quero parabenizar o vereador Hugo por essa iniciativa, uma vez que até eu mesmo lá no início trouxe esse assunto aqui, porque eu sempre, naquela sessão, eu tinha dito que as fábricas de cimento incentivavam poucas instituições, ajudavam poucas instituições e consumia muito nosso calcário. Então, eu quero parabenizar, vereador Hugo, que Vossa Excelência teve uma boa ideia de montar essa comissão até para estreitar essa relação e tentar trazer ou colher alguma coisa das fábricas. Obrigado. O requerimento continua de discussão. Pela ordem. Eu, obviamente, considero a proposta muito interessante. Eu trabalho há 31 anos em Euclidelândia, né, e percebo que o perfil dos gestores das fábricas está mudando. Porque antes o pessoal ficava meio isolado, então não tinha muito contato com a comunidade, mas de uns tempos para cá, novos gestores foram escalados para ficar à frente das fábricas. E esses gestores têm a devida abertura para conversar, não só com a comunidade. Na quinta-feira mesmo vai estar acontecendo uma reunião entre o gestor da Votoran e a comunidade de Euclidelândia. Eu já participei de algumas reuniões como essas, e são muito produtivas. Então, o que eu tenho a dizer é que esse pessoal tem a cabeça mais aberta, esses novos gestores, estão dispostos a dialogar com a comunidade, a prestar um serviço mais efetivo à comunidade. Eu mesmo, individualmente, estou tentando, e já encaminhei até uma conversa lá com um gerente, estou esperando um retorno e tal, mas é claro que uma comissão tem mais peso para as devidas negociações e, portanto, eu já adianto meu voto favorável ao requerimento e parabenizo o Hugo pela ação, pela atitude, pela propositura. Obrigado. Olá, vereador Tadeu. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vice-presidentes, dona Ladimar, né? Ludmar. É muito importante, né, desde já, essa proposição do vereador Hugo,
eu acho que até que poderia, vereador, ser um número até maior se as pessoas, se aqui se dispuserem outros vereadores a mais de 3. Até mesmo porque é importante para o nosso município, foi um bem que Deus deixou para o nosso município, que é o calcário, que está sendo explorado, né? E temos que agradecer por essas empresas também terem investir no nosso município, do qual traz emprego, traz impostos, apesar de empregar mais vizinhos do que até mesmo cantagalenses. Mas, de qualquer forma, é importante a atitude do senhor, porque vai, como disse o senhor, o vereador Bosco, o vereador Sérgio, vai unir. E quando há diálogo, tudo pode acontecer. É importante o diálogo. O diálogo faz a diferença nas nossas vidas e vai fazer nesse município. A partir desse momento que a gente puder, acredito que vai ter suas dificuldades, né? Porque nós vamos querer algumas coisas que eles não vão querer doar, mas que é importante, é sadio para o nosso município, essa união entre o poder legislativo, o poder executivo e as empresas do nosso município. Eu acredito que isso é um início de nos unirmos ao comércio, a novas empresas, a pequenas empresas, porque nós temos a fábrica que é muito importante no nosso município. Mas mais importante de tudo é a união do nosso povo a favor de nós mesmos. Parabéns, vereador, e estou disposto a participar desta comissão, se for possível. Muito obrigado e pode ter certeza que estamos juntos. Obrigado, presidente. Requerimento de continua a discussão. Pela ordem. Rapidinho, é só para colocar o meu nome também. Se quiser me colocar na comissão, vou ficar muito feliz. Obrigado. O requerimento continua a discussão. Pela ordem, presidente. Primeiro eu quero parabenizar o vereador Hugo e os vereadores que assinaram. Essa questão é muito complicada. A gente está falando de calcário, mas tem uma coisa que acho que está rendendo mais para as fábricas do que o calcário, é a queima de resíduo, ao qual aumentou muito o índice de câncer em nosso município. Então esse grupo que está sendo formado, acho que a gente deveria até ir mais além de pedir patrocínio, porque na verdade essas fábricas não estão fazendo favor nenhum para a gente, elas estão aqui sugando a nossa riqueza, estão tirando proveito das nossas terras, então não estão fazendo favor para a gente. Eu fiz a indicação no governo passado, Saulo, que fosse feito uma cobrança do imposto do calcário, que a gente tem o ICMS, mas não tem. Então que criasse o imposto sobre o calcário e criasse também o imposto sobre a queima de resíduos. E esse imposto fosse usado através da saúde. Porque aqui todos sabem, principalmente São Sebastião, aumentou muito o índice de câncer em nossa cidade. E eu já vi aqui gente de fábrica vir aqui como presidente de sindicatos, vim aqui, sair daqui magoado por eu falar a verdade. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que voto favorável, e esse é um assunto complicado até, sobre essa questão da queima de resíduos, sobre a questão do calcário, né? Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que cobrar mesmo. Esse atual prefeito andou cercando caminhão na rua aí, dizendo que ia cobrar imposto, depois não sei o que aconteceu, ele cercou o caminhão, parou, fez a maior prosopopeia. Depois calou a boca, não sei porquê. Mas, enfim, é um assunto muito complicado, mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que já dou meu voto favorável e que se faça mesmo essa comissão, que se cobre mesmo. Porque a maioria dos funcionários que trabalham nessa fábrica são de cidades vizinhas, a minoria da nossa cidade. Usam as nossas riquezas, tiram o proveito, levam o cimento daqui para ser ensacado em São Gonçalo, pagam-se imposto lá, de uma riqueza que é nossa.
Então eu quero parabenizar Vossa Excelência, que a gente cobre sim, e que a gente consiga, e que as fábricas têm que abrir a perna para a gente, porque eles não estão fazendo favor para nós não. Eles estão aqui sugando a nossa riqueza e levando o nosso fruto, a nossa riqueza, e ganhando dinheiro às nossas custas, e queimando resíduo tóxico, ganhando dinheiro às nossas custas, e nossa população sofrendo de câncer. Então, parabéns, Vossa Excelência, eu declaro favorável meu voto a esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Nosso presidente. Bem, eu entendo que o requerimento do vereador Hugo, né, é justamente para estreitar esse relacionamento e não espantar o relacionamento. Então, eu acho salutar, porque sempre foi estreitamento com o executivo. O legislativo, né, sempre ficou a par da situação. E até pelo menos para a gente conversar como que funciona a transferência de cimento do Rio de Janeiro hoje. Se fosse uma questão ilegal, Cantagalo já teria que tomar as providências, mas não é uma questão ilegal, né? Foi tentado isso no governo no sábado passado e a gente não conseguiu resolver. Então é bom que se crie essa comissão, né? E realmente se converse. Hoje, as fábricas, para os funcionários, nós temos que ter lá licença ambiental, licença social que fala. Então, as empresas, né, que possivelmente agridem o meio ambiente, tem que ter essa licença social para funcionar. E as empresas se afastando do poder público, se afastando da população, se torna mais difícil o funcionamento. Por isso tem lá a reserva legal, porque o calcário, como não é renovável, quando você está tirando, tem que se plantar. Lá só se fala pela fábrica onde eu trabalhei, né, no Votorantim. E as outras também é a mesma coisa. Mas eu entendo que esse requerimento é de suma importância para a gente ter conhecimento dos fatos. Infelizmente, hoje, pela nova legislação federal, não se pode mais cobrar a taxa que a gente tem que cobrar sobre a queima de resíduos. Não pode. Essa lei foi implementada em 2003, 2006. Esse projeto em 2000 poderia, mas infelizmente o projeto foi arquivado na época. Então, teria que rever toda essa situação, né, legal que a gente pode fazer e chegar lá, eu acho que para conversar, para ter entendimento e realmente ver o que ela pode trazer de mais benefícios, além das reservas, além do ICMS que traz para Cantagalo. Se não trouxesse nenhum, a gente não estaria brigando como loucos alucinados com a divisa com o Macuco, né? E aproveitando aqui o gancho, eu falei aqui na última sessão que o julgamento seria no dia 5, corrijo, vai ser no dia 4 do 5. Só para corrigir então aqui a data, obrigado. Requerimento continua em discussão. Pelo Zé Augusto. Queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, que a iniciativa de diálogo é sempre bem-vinda, né? A gente tem as fábricas de cimento, é nossa, e a gente tem que trabalhar para tirar o maior proveito possível. Não adianta a gente dizer aqui que vamos fazer, vamos acontecer, que não vai queimar resíduos. Eles estão sempre trabalhando com a lei, com a justiça talvez não, mas com a lei, e a gente tem que seguir. A questão do cimento fora daqui é uma lei estadual, né, vereador, que não dá para que a gente mude através da Câmara de Vereadores, tem que ser através de lei estadual. Então, temos que sentar e conversar, assim, dialogar. O diálogo leva sempre a um bom, né, relacionamento. E esse bom relacionamento de executivo, legislativo, fábrica de cimento, população, ele vai trazer sempre o bem para o município. Então, parabéns e voto favorável. O requerimento continua em discussão. Pela ordem, vereador João. Bom, eu sou sempre favorável ao diálogo franco e aberto. Eu acho que essa comissão pode propor exatamente isso, um diálogo franco e aberto, não só com relação àquilo que as fábricas poderão fazer por Cantagalo, mas também com relação aos processos que acontecem dentro da fábrica, né? O vereador Ciro colocou a questão da queima de resíduos tóxicos, mas a queima é só um lado do triângulo, que é complicado, porque esse triângulo se compõe de não só da queima, como também do transporte e da manipulação do resíduo. Então são três aspectos aí que inspiram muitos cuidados.
Então, essa comissão poderia também abrir um diálogo sobre isso. Um outro aspecto é o passivo ambiental que vai se gerar. Obviamente, quando o cimento acabar, né, nós vamos ter que herdar esse passivo ambiental. E é claro que, face a esse passivo ambiental, alguma coisa tem que ser feita. O vereador Paulinho falou a questão da reposição das matas e tudo mais, então conversar também sobre isso. E conversar também sobre os dados que a própria fábrica e os institutos ambientais geram com relação aos processos industriais que ocorrem lá e potencial de poluição do meio ambiente, né? Eu acho, portanto, que esse diálogo pode ser muito profícuo e pode ser muito amplo, né? Não só abordando a questão do que as fábricas podem contribuir mais para o progresso de Cantagalo, mas também pensando sobre essas questões que são questões muito pertinentes para serem colocadas, que tem a ver com a saúde, com o bem-estar do povo de Cantagalo. Muito obrigado. Requerimento continua a discussão. Pela ordem. Parabenizar o vereador Hugo, né? Eu acho que nós precisamos estreitar, sim, essa conversa das fábricas com o legislativo. Eu participei no primeiro mandato na fábrica, eu não me lembro agora, Roupcino. E eles comentaram lá que os vereadores que menos eles têm contato são os vereadores de Cantagalo. E no dia que o Hugo falou sobre a comissão, até falei que me interessava de fazer parte. Eu acho que a gente pode tentar, se mais vereadores quiserem participar, eu acho que é interessante. Pelo menos uma primeira reunião, para a gente ver quem se interessa mais, quem quer participar mesmo da comissão. Mas eu acho muito importante, porque às vezes eles acham que nós não estamos nos interessando, né, com esses assuntos. Então, acho que é importante essa comissão, sim. E, se Deus quiser, vamos fazer ainda muito, ainda pelo nosso município. Pensando também, como o professor Bosco falou, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa parte ambiental, se preocupar muito com a situação da saúde e, com certeza, juntos faremos o melhor pelo nosso município. Obrigada. Requerimento continua a discussão. Eu quero parabenizar o vereador, eu acho muito importante. Eu acho também, sugeriria, você não acharia melhor em todos os vereadores? Eu acho que seria importante. Obrigado. O requerimento continua a discussão. O vereador Tadeu. Presidente, não poderia também, como disse o vereador Hugo, né, apesar de ser pela promotoria, né, do doutor Nestor, ter feito esse TAC, temos que parabenizá-lo, porque temos que nos preocupar muito, realmente, com o nosso meio ambiente, que, na verdade, é uma riqueza que Deus deixou para o nosso município, mas que, sendo explorada, tem que ser realmente reposto, como disse o vereador Paulinho, né, e outros, a verdade é que tem que ser recuperada, porque agora temos que explorar. Nós pedimos o quê para o nosso município? Indústrias pequenas, médias, grandes. Nós temos que explorar o nosso potencial. Agora daí temos que ter regra, temos que ter união, tem que ter diálogo para que isso aconteça de maneira harmônica e que traga resultado para os nossos filhos, nossos netos, né? Porque nós estamos só aqui de passagem. Então é importante realmente que nós façamos essa comissão, que participamos, né, para que isso seja, como eu mesmo disse, não só que seja o início pelas fábricas, mas daí então a gente nos unindo de maneira geral com todas as indústrias, pequenas e médias, comerciantes, nós vamos ter um município muito melhor. É um momento que estamos atravessando de crise que vai trazer as ideias para que tenhamos um município melhor no futuro. E parabéns, vereador. Requerimento continua a discussão. Vereador João. Ainda posso? Pela ordem. Eu vou propor até mais um ponto de pauta aí, que é o seguinte, né? Quando a limpeza de fornos nas fábricas, as empresas são trazidas de fora.
Então, por que não, né, nesse processo de discussão que vai ser aberto, né, não colocar isso em pauta também? Né? Por que não contratar mão de obra local para fazer essa parte de serviço terceirizado que as fábricas sempre contratam? Né? Qual é o nó que a gente tem que desatar? Se é um nó financeiro, se é um nó tributário, se é um nó... Enfim, o que Cantagalo pode fazer em termos de instrumentalizar as empresas que já existem aqui para concorrerem a esse trabalho que eu digo assim, farto, porque as empresas estão sempre contratando terceirizadas para diversos tipos de trabalho. E, pelo que eu me recordo, muito poucas empresas de Cantagalo são chamadas a realizar esses trabalhos que são corriqueiros, periódicos, poderiam, para Cantagalo, render a abertura de muitas vagas de trabalho. Então, eu queria propor, já propondo uma pauta, né, para discussão, né, que se coloque também essa questão de, né, o que nós temos que fazer em termos de adequação de legislação, né, questões financeiras e tributárias, né, para que as empresas de Cantagalo concorram, pelo menos em igualdade de condições, com empresas que vêm de fora para prestar um serviço que muitas vezes não é nem tão especializado assim e que poderia ser feito através de empresas locais. Muito obrigado. Requerimento continua a discussão. Senhor presidente, se me autoriza, voltando ao assunto, essa questão do ambiente é muito complicada. Eu, no meu primeiro mandato, eu ferrei uma luta fortíssima aqui com o sindicato das fábricas e com as fábricas. E na época eu descobri em São Paulo um aterro Mantovani que tinha mais não sei quantas toneladas e toneladas de borra de óleo, e a gente não sabe nem o que não foi aceito ser queimado em São Paulo, e trouxeram para Cantagalo, de São Paulo para ser queimado em Cantagalo. E nós ferramos uma luta aqui com as fábricas, nós viemos aqui para a reunião com a Câmara, o único vereador que teve a coragem de botar a cara na reta foi só eu. O outro que estava comigo, no outro dia, entregou o filho dele lá na fábrica que ele fazia parte dessa comissão. E houve um acidente na fábrica de cimento, tentaram apagar o incêndio, os próprios funcionários da fábrica não conseguiram, chamaram os bombeiros se queimaram, vieram para o hospital e o médico não sabia o que ia tratar, porque não sabia com que eles foram queimados, qual o tipo de material. E a partir dali nós começamos a pressionar. E a partir dali, esses caminhões passaram a ter a indicação de qual material que estava vindo. E, pelo que eu ouvi dizer, muita coisa que era braba para ser queimada em Cantagalo, depois que nós passamos a cobrar, tipo, se eu estiver errado, me acerte aí. Tipo, coisa de bateria de celular e coisa, e passaram a mandar para Minas, depois que nós passamos a fazer essa fiscalização. Então é uma coisa muito complicada, muito difícil. As fábricas vêm com flores, né? Mas na verdade não são flores, são flores de plástico. Então é uma questão muito difícil da gente resolver. Essas fábricas são poderosas, né? E quem sabe, e quem manda no país é quem tem dinheiro, que está vendo aí. E que a gente cobre mesmo, que Vossa Excelência tenha essa pressão, que monte essa comissão, para a gente estar cobrando. E como o nosso vereador Bosco falou, né, essa questão de trazer empresa, por exemplo, a empresa aqui em Saco Cimento, poderia estar em Cantagalo, né? Ou outras mais. O próprio CRIC, que é em Itaboraí, a gente podia também tentar trazer para o nosso município. Porque a gente sabe que hoje esse governo que está aí está 13 anos no poder e não trouxe um desenvolvimento para Cantagalo. Não trouxe uma fábricazinha. Obrigado, senhor presidente. Só deixar claro aqui, e só o relator poderia fazer mais o uso da tribuna, mas como é
matéria do nosso município, que é muito importante, até parabenizar o vereador Hugo. A gente vai se reunir, né, para poder ver se monta essa comissão. Acho que a maioria dos vereadores que estiver interessado vamos se reunir para montar essa comissão rápido e parabenizar. Isso aí vai ser não é uma briga contra a fábrica, é um diálogo que a gente vai estar abrindo para que tenha um contato maior entre os vereadores e a comunidade. Não havendo quem queira discutir, eu vou passar a nossa votação, então, esse requerimento. Como vota o vereador Paulo? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Antônio Geraldo? Favorável. Como vota o vereador Sérgio? Favorável. Como vota o vereador João Bosco? Favorável. Como vota o vereador Tadeu Leite? Favorável. Como vota o vereador Hugo? Favorável. Como vota o vereador Ciro? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Augusto? Favorável. Como vota o vereador Favorável. Manuel? Favorável. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, coloco em primeira discussão o projeto de emenda da Lei Orgânica de número 002/2017. Peço ao assessor para ler o projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2017 dispõe sobre o acréscimo do artigo 121A para prever a possibilidade de ser a publicidade das leis e atos municipais feita por meio exclusivamente eletrônico. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 121A à Lei Orgânica Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte redação. Artigo 121A. A publicidade das leis e dos atos municipais poderá ser feita exclusivamente por meio eletrônico e disponibilizada na rede mundial de computadores, através dos endereços eletrônicos dos poderes executivo e legislativo, com acesso direto ao arquivo digital de cada publicação. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Cantagalo, 4 de agosto de 2017. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, PT do B, autor da proposição. Vereador José Augusto Filho, PSL. Vereadora Emanuela Teixeira Silva, PMDB. Vereador Osés da Silva Pereira, PSB. O projeto está em discussão. Pela ordem. Essa emenda é necessária para que possa se efetivar o Diário Oficial Eletrônico em Cantagalo. Eu recebi até algumas indagações quando fiz essa indicação de pessoas, não tanto, a respeito que isso poderia trazer algum tipo de prejuízo para o jornal da nossa cidade, que é o Jornal da Região. E que também poderia trazer prejuízo porque não seria tão amplamente divulgado como se fosse num jornal escrito, jornal em papel. Sinceramente, eu não vejo por esse lado, porque, convenhamos, há muito tempo o Jornal da Região não ganha licitação para publicar os atos da Prefeitura. Os jornais que têm vencido a licitação são de fora, né? Circulam aqui 1 a 2 semanas, depois você não vê mais o jornal. Então, só por esse motivo, a gente já sabe que o jornal escrito não garante ampla divulgação para a população. Além disso, convenhamos também que hoje a internet alcança muito mais pessoas do que o jornal impresso, né? Isso aí acho que é uma realidade que a gente não pode deixar de lado. De qualquer forma também, a emenda à lei orgânica, ela apenas autoriza o Diário Oficial Eletrônico, coisa que não tem, mas não exclui o jornal impresso. Mas um dos objetivos, sem dúvida, do Diário Oficial Eletrônico é trazer uma economia para o município, não só no Executivo, mas no Legislativo. Muito obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a sua votação. Qual voto o vereador Ciro? Favorável à emenda, senhor presidente. Como voto o vereador Hugo? Favorável. Como voto o vereador Tadeu? Favorável. Como voto o vereador João Bosco? Favorável à emenda. Como voto o vereador Sérgio Panaré? Favorável à emenda. Como voto o vereador Antônio Geraldo? Favorável à emenda. Como voto o vereador Paulo Henrique? Favorável. Como voto o vereador Manuel? Favorável à emenda. Como voto o vereador Oséias? Favorável. Como voto o vereador José Augusto? Favorável à emenda. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade com a emenda. Para finalizar, temos aqui o projeto de lei de 008/2017 do vereador Ciro Fernandes Pinto,
para a única discussão e votação. Peço ao assessor que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei número 8, 2017. Institui a Semana do Patrono da Escola nas escolas do município de Cantagalo e dá outras providências. O prefeito municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e assim sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o evento denominado Semana do Patrono da Escola, a ser realizado nas escolas da rede pública municipal com o objetivo de homenagear os vultos históricos que denominam as unidades de ensino. Artigo 2º. A Semana do Patrono da Escola será realizada a cada ano em datas a serem fixadas pela direção de cada escola, preferencialmente na proximidade de datas relacionadas a acontecimentos de relevância na vida ou na obra do vulto homenageado. Artigo 3º. Os eventos para a comemoração da Semana do Patrono da Escola, cuja programação será de responsabilidade da direção de cada escola, deverão ser realizados dentro das atividades curriculares. Artigo 4º. A direção da escola poderá optar por promover entre seus alunos atividades competitivas de caráter cultural ou desportivo. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de março de 2017, Ciro Fernandes Pinto, vereador, PHS. O projeto em discussão. Pela ordem, presidente, eu gostaria de pedir aos novos colegas que votassem a favor desse projeto, né, e está bem explicado aí. Nos falaram isso aí. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Pela ordem, presidente. Primeiramente, parabenizar o vereador Ciro pelo projeto. Na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu até conversei com o vereador João, já havia conversado com o vereador Sérgio. O vereador não tem iniciativa para criar lei que gera qualquer tipo de ingerência ou obrigação administrativa. Isso não impede que o vereador crie leis programáticas, que é o caso da lei do vereador Ciro, assim como tem o do vereador Sérgio, o vereador João também. Então, leis programáticas, ou seja, que prevejam programas a serem cumpridos ou não pelo Executivo, são perfeitamente cabíveis à iniciativa do vereador. Agora, o que a gente não pode, infelizmente, pela Constituição, é criar obrigações para o Executivo. Eu acho que isso é importante também para que a população saiba. Porque às vezes somos indagados na rua, por que vocês não fazem uma lei obrigando o prefeito a fazer isso, obrigando o secretário de saúde a fazer aquilo? A gente não tem essa prerrogativa. É importante deixar claro isso. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Nosso presidente. O assunto que o vereador traz em relação às leis, né? Não se pode realmente criar leis que tragam despesas para o executivo. Porque o executivo é o gestor do executivo, como aqui é o gestor do legislativo, nosso presidente. E como é uma sugestão, né, não vejo problema nenhum, cabe lá ao executivo analisar se tal projeto poderá trazer algum ônus para que se comemore essa semana. Mas fica a critério do executivo, né, só para esclarecer também a população. O projeto continua em discussão. João Bosco. Olha, tudo que vier para essa casa previdenciar a memória de gente que foi expressão histórica cantagalense, que evidencia também a história de Cantagalo, vai ter desse vereador o apoio e o voto favorável. E esse projeto contém exatamente, né, essas prerrogativas. Né? Nesse sentido, eu quero adiantar o meu voto favorável ao mesmo. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como vota a vereadora Manuela? Favorável. Como vota o vereador Paulo Henrique? Favorável, presidente. Como vota o vereador Antônio Geraldo? Favorável. Como vota o vereador Sérgio Capanati? Favorável. Voto o vereador João Bosco. Favorável. O Tadeu Leite. Favorável. O vereador Hugo Guimarães. Favorável. O vereador Ciro Fernandes. Favorável, senhor presidente. O vereador José Augusto. Favorável. O vereador Oséias. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Então, nada mais havendo ser tratado, agradeço a presença de todos e estou encerrada a sessão. Boa noite a todos.